Então vamos lá. A gente fez o ponto de parada da última aula, né? A República Romana, aula 2, foi exatamente no momento que Otávio Augusto chega ao poder. Otávio Augusto, sobrinho de Júlio César. Júlio César foi assassinado pelos senadores, né? Teve uma conspiração, cada um deu uma facada no Júlio César, morreu. E aí os senadores achavam que iam ficar com poder, só que a população romana não gostou nada disso, né? Então vão eleger Otávio Augusto como um governante, né, se tornando o primeiro imperador do Império Romano. Então, essa parte da história do Império Romano começa sob a batuta de Otávio Augusto, esse sujeito que a gente acabou na última aula. Então, após vencer Marco Aurélio, Otávio ele vai receber diversos títulos, como a gente viu na última aula, né? Primeiro, que Augusto é um dos títulos, né, que significa consagrado, majestoso, divino, né? Então, ele chega ao poder 27 anos antes de Cristo, né? É sob o governo de Otávio Augusto que nasce Jesus Cristo, né? O fundador do cristianismo, né? Para os cristãos e para os judeus é uma pessoa muito importante, né? Principalmente para os cristãos, porque funda uma nova religião, né? Então é sob Otávio Augusto, sob o governo de Otávio Augusto que nasce Jesus Cristo, que vai ser um marco não só no âmbito religioso, mas no âmbito político, social e histórico também. O período imperial, né, essa parte da nossa história da Roma Antiga, ele é dividido em dois momentos. Nós temos o Alto Império, que vai do período em que Roma alcançou seu grande esplendor, ou seja, aí de 27 anos antes de Cristo até o século 3 depois de Cristo, até 300 e pouco depois de Cristo. Isso é o Alto Império. E a segunda parte do Império Romano a gente chama de Baixo Império, que é a fase marcada por crises que conduziram à desagregação do Império Romano, que vai do século 3 ao século V, né, que é quando acaba o Império Romano e acaba, por sua vez, a Idade Antiga, tá bom? Então, o Império Romano é dividido nesses dois períodos. Um período de grande esplendor, que a gente chama Alto Império, e um período de decaimento e tudo mais, que a gente chama de Baixo Império. São essas duas partes do chamado Império Romano, tá bom? Então, seguindo, o que vai acontecer no Alto Império, né? Otávio Augusto, durante o seu governo, que aí vai durar aí cerca de 30, 40 e poucos anos, né? 40, vamos lá, 37, 41 anos, né? Seus 41 anos de governo sobre regendo, né, o Império Romano, ele vai adotar uma série de medidas visando controlar os conflitos sociais. Lembra que os plebeus passavam fome, estavam perdendo todas as suas cercanias, todas as suas habitações, suas fazendas, né? Então ele vai criar uma série de mecanismos para tentar equilibrar, então, essas forças sociais aí, solucionar esses problemas econômicos, né? Então, ele vai fazer isso para consolidar o império, fazendo com que Roma atingisse o seu apogeu e vivesse um longo período de prosperidade e de relativa tranquilidade social, também conhecida como Pax Romana. Então, se perguntarem para vocês o que foi a Pax Romana, foi o período da história da Roma Antiga sob o governo de Otávio Augusto, né? Que ele conseguiu controlar a cidade, controlar o governo, controlar as coisas, criando uma estabilidade social, um equilíbrio social. Então, os plebeus não estavam mais passando fome, não estavam passando mais dificuldade, estava tendo aquele equilíbrio político, então, com os patrícios. E aí as coisas estavam caminhando bem, rendendo bem, não estava tendo nenhum aperto. Por isso que é um período de prosperidade, por isso que é um período de paz, né? A paz romana, Pax Romana, em latim, tá bom? Isso também vai se dever porque o imperador Otávio Augusto ele vai abandonar a política agressiva de conquistas e vai promover a aliança entre a aristocracia e os cavaleiros, né? Então ele vai sempre ali fazer aqueles acordos econômicos e tudo mais e vai apaziguar a plebe, né? Vai dar para a plebe algumas coisas que vai alegrá-los um pouco, né? Como a política do pão e circo, né? Panem et circenses, né? Pão e circo. O que era pão e circo, né? Era uma política que consistia em distribuir trigo para a população carente e organizar espetáculos públicos de circo. Ou seja, você dá o alimento e dá a distração para os plebeus, para os mais pobres. Assim eles não vão se revoltar mais, não vão discutir, não vão questionar, criticar nada. Vão ficar felizes, né? Estão tendo alimento, estão tendo divertimento, então não tem por que eles reclamarem. E é isso que vai acontecer. Esses espetáculos dos circos e tudo mais aconteciam muito nos coliseus romanos, né, criados naquele período. O mais famoso está de pé até hoje, né, as ruínas, né, do Coliseu em Roma antiga. Hoje é um dos maiores e mais fantásticos monumentos históricos, assim, o que resta dele que ainda está de pé, né? Lembrando que a Itália passa por terremotos de vez em quando, então alguns terremotos provocaram um pouco
né, que as ruínas aqui do Coliseu meio que quebrassem, se fragmentassem um pouco, mas até hoje está de pé. Quem puder ir a Roma, e é um sonho meu, inclusive, também, né? Se Deus quiser ir nos próximos 5 anos, aí está no planejamento, conseguir a Itália, né? Principalmente a capital Roma, visitar alguns monumentos históricos. Então, Coliseu Romano, mais famoso deles. E o que acontecia nos Coliseus Romanos? As lutas de gladiadores, né? Quando a gente fala pão e circo, de um lado a gente está falando da distribuição de alimentos, população carente, leia-se os plebeus, né? Para os plebeus pararem de passar fome e tudo mais, e dá um divertimento. E qual era o divertimento da época? A luta de gladiadores. Então você botava duas pessoas numa arena para duelarem até a morte. É mais ou menos o MMA, só que valendo a vida, entendeu? Aquele UFC, né, que a gente vê na TV de vez em quando passando, né, da luta lá das pessoas valendo tudo. Naquela época lá também, era uma luta que valia tudo, mas utilizando espadas, escudos e tudo mais. Só que o final da luta era a morte do oponente, né? Então, resultava em morte, né? Às vezes, né, tinha como é que se fala? Assim, né, o público voltava para deixar a pessoa viva, ou às vezes voltava para deixar a pessoa morta, né? Eu acho que vocês já viram em filmes, né, que o joinha, né, o legal era para deixar a pessoa viva, ou o joinha para baixo, né, o negativo era para matar o oponente, né? Então, o público participava então das decisões das arenas, né? Isso foi um investimento, ó, que vai durar muito tempo na história do Império Romano, né? Porque qualquer distração, as pessoas iam para as arenas assistir, participar desses espetáculos, né? Colocando em suas devidas proporções, é a mesma ideia que nós temos hoje em dia de estádio de futebol, essas arenas multiuso, né, que a gente vai para assistir show, vai para assistir espetáculo, vai para assistir jogo, né? A gente vai se divertir nesses estádios e tudo mais. É a mesma época daquele período, né? Então as pessoas iam para os coliseus, para as arenas, verem essas lutas. Tinham as corridas de bigornas, que eu esqueci de botar foto. Vocês sabem o que é essa corrida de bigorna? Vocês já viram? Aqui é tipo uma carroça É tipo grandona? uma carroça, é isso mesmo. Os cavalos puxavam as pessoas com uma espécie de trenózinho, sei lá o quê, né? E aí era, né, corrida, né? Quem chegava primeiro dando a volta na arena e tudo mais. E as carroças às vezes eram equipadas com as ferramentas para você destruir a do oponente, o trenó do oponente, você vencia a corrida. Então eram esses espetáculos para divertir o público. Qual era o objetivo? Era Divertir a população. Não tinha outra coisa nem nada do tipo. E de onde é que vinham esses gladiadores? Vocês sabem me dizer? Era das alguém? prisões, Era assim, alguém? escravos. Isso mesmo. O que vai acontecer? Não tinha ninguém que falava, opa, quero participar da luta lá. Ninguém queria participar, porque poderia acabar sendo morto, né? Então, quem é que participava dessas lutas? Escravos, estrangeiros que eram presos, né? E eram colocados para lutar dentro dessas arenas, né? Às vezes, prisioneiros eram pessoas que eram condenadas por alguma coisa, né? Por exemplo, você matava alguém, roubava alguém, sua condenação era participar, então, da luta de gladiadores, era tentar sobreviver lá. Então, era. Aí, tipo, se a pessoa sobrevivesse, ela ficaria livre? Não, ficava livre. Em algumas vezes, sim. Algumas vezes o prêmio era a pessoa ganhar a própria libertação, vamos Liberdade. dizer assim, né? Mas naquela época não, você só ficava famoso, né? Todo mundo queria ver a luta do fulano de tal porque ele é o matador de todo mundo, né? Ele mata todo mundo. Mas muitas vezes não, você continuava prisioneiro. Você ganhava a luta, mas continuava prisioneiro do Império Romano dentro daquele contexto. Porque era, querendo ou não, era uma política de você apaziguar os ânimos, né? Se não tivesse divertimento, as pessoas vão voltar a contestar, vão voltar a brigar, os plebeus vão querer conquistar mais coisas. Então foi essa ideia que Otávio Augusto teve da galera se distrair naquele contexto social. Tá bom? Vamos seguir aqui então. Essa foi a política do pão e circo. Mas mais coisas aconteceram no Alto Império, né? Do governo de Augusto, aos 2 séculos que seguiram, o Império Romano, por meio de conquistas militares, ampliou ainda mais o seu território. Seus domínios estendiam-se pela Europa, Ásia e África. O que vai acontecer? A República Romana, que já havia expandido o seu território, quando chega o Império Romano, ele expande ainda mais. E o Império Romano, então, se torna um dos maiores impérios que a gente já viu na nossa história. Professor, qual é o ranking de maiores impérios que a gente teve? A gente pode elencar o Império Macedônico, o Império Mongol, o Império Romano, o Império Napoleônico, né? Talvez sejam esses como poder territorial. É claro que também teve o Império Britânico, né? O Império Inglês aí no contexto do século XIX, século XX, porque querendo ou não, a Inglaterra dominava boa parte também da Europa e aqui na América também, a América do Norte.
Então também o Império Britânico foi um dos maiores impérios que a gente teve, tá bom? Bom, as conquistas abasteciam esse império não apenas de riquezas e terras, mas também de escravos, que era a principal mão de obra, e todas as atividades, tanto econômicas quanto domésticas. Então, além de você conquistar territórios, você conquistava escravos. Então, era um período de você aumentar o número de escravos do império. Porque aí não existia trabalhadores, entre aspas, né, assalariados em Roma, né? Todo o serviço doméstico era feito por escravos, toda a limpeza era feita por escravos, todo o divertimento era basicamente escravos que faziam. Então, não, é por isso que se conquistavam muitos escravos pelo restante dos territórios, né? Então, a comunicação entre Roma, o centro do vasto império, e as demais regiões era garantida pela existência de uma extensa rede de estradas, né? Daí provém o famoso ditado: todos os caminhos levam a Roma. Já ouviram falar? Ou não, né? Já, já. Sim. Sim, então, sim, tá bom. Então, o Império Romano cresceu tanto que basicamente todos os lugares da Europa tinham uma conexão, entre aspas, com a cidade de Roma, né? Que as estradas romanas possibilitavam então essa comunicação, esse comércio, essa interligação regional e cultural entre as várias partes do Império Romano, tendo um único centro, né? A capital, Roma Antiga. Então, por muito tempo, Roma era a cidade mais importante do mundo, porque era a capital basicamente da Europa e boa parte da Ásia e da África, porque é onde faziam parte do Império Romano. E está aí na tela de vocês, então, o mapa do Império Romano, no século II, né? O apogeu, o ápice do Império Romano foi todo esse território verde aqui conquistado. Ou seja, quase toda a Europa, está aqui, né? A Europa, parte da Ásia, né? Aí é claro que aí tem a China, tem esses territórios que são um pouco mais isolados do mundo nesse sentido, tá? Nós temos aqui o norte da África, né? Mauritânia, África proconsular, Cirenaica, Egito, né? O Oriente Médio. Então, tudo isso aqui em volta do Mar Mediterrâneo, tudo isso aqui era território do Império Romano. E aí vocês podem ver essas linhas meio de rosa, roxo, sei lá, violeta, são estradas. E pode ver que todas as estradas acabam conectando a capital, Roma, que era a capital do mundo antigo, né? Do Império Romano, tá bom? Alguma dúvida aí? Até aqui? Tudo certo? Professor, Oi. o que é apogeu? Apogeu, a gente fala que é o ápice do crescimento de alguma coisa. Por exemplo, o tamanho máximo do Império Romano, o apogeu do Império Romano, né? Então é quando ele ganha a sua força máxima, entendeu? Quando a gente conquista um limite máximo de apogeu. É assim que eu quero dizer, entendeu? Quando a gente é o máximo de alguma coisa, aí é o apogeu, entendeu? Então, o máximo do Império Romano, o apogeu do Império Romano, tá bom? Vamos seguir então. E aí, após a morte de Otávio Augusto no ano de 14 depois de Cristo, até o final do século II, 4 dinastias se sucederam no poder após Otávio Augusto, tá bom? Ele vai morrer no ano 14. É porque a partir do nascimento de Cristo, lembra, a gente não fala mais 14 depois de Cristo. A gente só fala o ano agora a partir do nascimento de Cristo. A gente não precisa ficar falando depois de Cristo. De vez em quando ainda vou falar, mas a prática é não falar mais depois do nascimento de Cristo. Então, no ano 14 depois de Cristo, né, vai morrer Otávio Augusto. E após a morte de Otávio Augusto, até o final do século II, 4 dinastias vão suceder no poder do Império Romano. A primeira delas é a dinastia Júlio-Claudiana, do ano 14 até o ano 68, com os imperadores Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Atenção para o seguinte: o imperador Tibério, foi no governo do imperador Tibério que a gente teve todas as histórias públicas de Jesus Cristo, os milagres, a Via Crucis, a crucificação, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, se dá sob o governo do imperador Tibério, tá bom? Pós-Tibério teve Calígula, um dos imperadores mais, a palavra é estranho, vamos dizer assim, estranhos do Império Romano, e aí vocês depois pesquisem por que foi estranho, que eu não vou falar para vocês, tá bom? E aí veio o governo de Cláudio e Nero. Nero, o mais doido de todos, porque Nero tacou fogo em Roma, tá bom? É por isso que eu não sei se vocês chegaram a utilizar um programinha do computador para gravar CD, se chamava Nero, o nome desse programa. Vocês já chegaram a usar esse programa de gravador de CD? Vocês já gravaram CD na vida de vocês? Precisaram fazer isso? Isso não é da minha época.
Acho que vocês já estão na era aí da nuvem, do USB, não precisa de CD, né? Tinha um programinha, um software para computador, que era para gravar CD e DVD. O nome desse programa era Nero. Por que o nome do programa era Nero? Porque quando você grava um CD, no jargão informático, você está queimando o CD, está queimando o DVD. E aí é por isso que faz alusão a Nero, né? Queimar, que ele queimou Roma, né? Nesse período, então, essa dinastia esteve ligada à aristocracia patrícia romana, então, ligada com a elite, né? Principal característica dessa fase, né? Desses 4 imperadores, os constantes conflitos entre o Senado e os imperadores. Toda hora, cada um dos lados tentando conquistar o poder da Roma Antiga. Após a dinastia, então, Júlio-Claudiana, veio a dinastia dos Flávios, né? Do ano 68 ao ano de 96, com os imperadores Vespasiano, Tito e Domiciano, tá bom? Esses imperadores eram apoiados pelo exército romano, desculpa, e o Senado foi totalmente submetido a esse exército. Então, nós não tínhamos a briga entre imperadores e Senado. Na dinastia Flaviana, né, o Senado ficou totalmente submetido aos imperadores. A terceira dinastia é a dinastia Antonina, né, do ano de 96 até o ano de 196. Já é quase que a última dinastia nesse apogeu aí, né? Foram imperadores Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio e Cômodo, tá bom? Assinalou-se uma fase de grande brilho do Império Romano, tá bom? Vocês já assistiram aquele filme Gladiador que eu citei na última aula? Alguém foi atrás para assistir? Ou não assistiram? O filme Gladiador se passa nesse governo de Marco Aurélio, na transição do Marco Aurélio para Cômodo, tá bom? É nessa transição de poder que se passa o filme do Gladiador. Tá? Tanto que o velhinho no início do filme é o imperador Marco Aurélio. E aí o seu filho Cômodo, que é para receber o título de imperador, mas era desejo do Marco Aurélio passar o título de imperador para o general do seu exército, o Máximos lá, Merídios lá, que é o gladiador, né? Que é o título do filme que acaba se tornando gladiador, porque ele é preso por Cômodo, botado para trabalhar nas arenas e tudo mais. E assistam um filme que é bacana demais, tá? Bom, a última dinastia, então, do ano de 196, 193 até o ano de 235, a dinastia Severa, com Sétimo Severo, Carácala, Macrino, Heriógabo e Severo Alexandre, né? Por isso que é Severo, porque tem várias pessoas com o nome Severo durante essa dinastia. Bom, esse período vai se caracterizar pelo início de crises internas e pressões externas, né? Povos externos do Império Romano começam a tentar invadir o Império, né? O que vai prenunciando, é claro, o fim do Império Romano, que a gente vai ver no outro slide. Então, a gente tem um apogeu com Otávio Augusto, lá no início do Império Romano, começa com Otávio Augusto. Após a sua morte, nós temos essas 4 dinastias que vão governar Roma Antiga, né? O Império Romano, né? O último deles, Severo Alexandre, que aí começa a crise econômica no Império Romano. Quando começa a crise no Império Romano, a gente muda o período histórico da Roma Antiga e chama de Baixo Império, o período do Baixo Império, né? Essa crise, né, que a gente está falando, foi marcada por marcada por várias crises diferentes em setores da vida romana, que contribuíram então para pôr fim ao Grande Império, né? Uma das principais crises diz respeito à produção agrícola, ou seja, começa a baixar cada vez mais as propriedades rurais e as mãos de obra escrava que nós tínhamos naquele período. Tendo baixa na mão de obra escrava, você não tem trabalhadores, não tem agricultores, você não tem produção de comida, né? E com isso, então, a gente vai começar a ter dificuldades de abastecimento e alimentação no Império Romano. E, além disso, com o passar do tempo, os romanos tornaram-se menos hostis aos povos conquistados, estendendo a eles, inclusive, parte dos seus direitos. Ou seja, os povos dominados deixaram de ser escravizados. Aí, turma, eu quero que vocês entendam uma coisa. A partir do momento que você deixa de ter escravo, você deixa de ter mão de obra. E aí você vai criar uma outra crise. Quem é que vai trabalhar? Quem é que vai para a lavoura? Quem é que vai plantar? Quem é que vai colher? Quem é que vai vender? Quem é que vai alegar as pessoas lá nas arenas? Onde é que vai ter a luta de gladiadores? Então você começa a ter uma crise social que estava estabelecida, né? Era um novo normal, né? Vamos brincar. Era um novo normal que está sendo vivido na Roma Antiga, né? Você não tem mais escravos, então quem é que vai trabalhar? Quem é que vai divertir a gente? Então, com esse contexto, começam várias crises sociais, né? Essas circunstâncias, então, colaboraram para transformar a produção no campo. Por causa dos custos,
muitos latifundiários, ou seja, muitos grandes fazendeiros, né, começaram a ser divididos em pequenas propriedades. Então, grandes fazendas são divididas em menor propriedade para você, né, distribuir e tudo mais para as pessoas, né? E nessas pequenas propriedades não tinha mais, o trabalho escravo não era tão importante assim, tá bom? E ao mesmo tempo, a vida no campo se transformava, pois um grande número de pessoas começavam a deixar cidades e irem para os campos. Atenção, a partir daquele período de crise no Império Romano, as pessoas começam a deixar cidades e irem para os campos. É o processo de ruralização da população do Império Romano. Isso é importante porque quando começar a Idade Média, a gente vai falar de feudalismo. E o sistema feudal é ligado a essa propriedade do campo, essas propriedades rurais, que já vinham desde o Império Romano. A partir do momento que as pessoas começam a deixar os grandes centros urbanos e começarem a habitar os campos, as zonas rurais aqui dentro daquele período, tá bom? E nesse sentido, a população começa cada vez mais a ficar mais pobre, perder comércio, perder propriedade, e aí a gente vai ter uma série de questões importantes nesse contexto, tá bom? Logo, o governo romano ele começou a enfraquecer e as enormes fronteiras já não tinham como ser vigiadas com a invasão de povos inimigos. O que vai acontecer? Quem é que fazia a segurança do Império Romano? Eram soldados pagos pelo imperador. Só que o imperador começa a não ter muito dinheiro para pagar os soldados. Então se utilizava escravos. E os escravos também já não se submetiam mais a esse trabalho de segurança. Então as fronteiras começam a ficar desguarnecidas, as fronteiras do Império Romano. Então povos oriundos, povos indo-europeus, começam então a cada vez mais invadir o território do Império Romano. E aí a gente vai começar a falar do final do Império Romano nesse contexto, tá bom? Essa escultura é onde a gente vai parar, tá bom? No ano de 395, o imperador Teodósio ele vai dividir o Império Romano em duas partes, né? Numa tentativa de melhor administrar o Império Romano, ele pega o Império Romano e divide em duas partes. Lembra do mapa do Império Romano, né? Ele era gigantesco. Então, qual é a ideia que Teodósio vai ter? De pegar todo esse império e dividir em duas partes. O Império Romano do Ocidente, onde a capital continuaria sendo Roma, e a outra parte seria o Império Romano do Oriente, onde a capital seria na cidade de Constantinopla, que fica na Turquia. Então, Teodósio pegou e dividiu o império em duas partes. Então, teria um imperador em Roma e um outro imperador em Constantinopla, mas ambos cuidando da mesma coisa, do mesmo Império Romano, só que em duas partes diferentes. Qual era a ideia por trás disso? Né? Acreditava que fortaleceria o império, né? Seria melhor administrado. Né? Achava, por exemplo, que seria mais fácil, né, proteger as fronteiras contra ataques de povos invasores. Né? Os romanos chamavam esses povos de bárbaros, por terem costumes diferentes dos seus. Vou falar melhor disso na próxima aula, tá bom? Então, essa divisão do Império Romano em duas partes, né, não vai surtir o efeito esperado, né? Porque diversos povos indo-europeus começam a invadir o Império Romano. E no ano de 476, os Hérulos, né, que é um desses povos indo-europeus de origem germânica, vão invadir Roma e, comandados por Odácro, vão depor o imperador Rômulo Augusto, o último imperador romano. Curiosidade da história da Roma Antiga. O primeiro rei de Roma se chamava Rômulo, e o último imperador do Império Romano também se chamava Rômulo, tá bom? É uma curiosidade de um fato histórico aí que a gente pode ver, tá bom? Então, em 476, a gente pode falar que chega ao fim a Roma Antiga, chega ao fim o Império Romano e chega ao fim a Idade Antiga, né? O marco da transição da Idade Antiga para a Idade Média é justamente a queda do Império Romano, tá bom? Mas a queda do Império Romano no Ocidente, né? Porque a tomada da cidade de Roma, Constantinopla, continuaria de pé até o ano de 1453, tá bom? Mas isso é assunto das nossas próximas aulas. Belezinha? Então, quem é que invadiu Roma Antiga? Os povos indo-europeus, que os romanos chamavam de povos bárbaros. E por que eles chamavam de povos bárbaros? Porque eles não tinham os costumes que os romanos tinham, né? Tanto que bárbaro vem de bar, que significa algo que eu não entendo, né? É um grunho, tipo falar coisas que eu não entendo. Então esse termo se chama bar. Por isso que se chama bárbaro, tá bom? Povos que não têm os costumes romanos, né? São esses povos que invadem o Império Romano e assim acaba essa história da Roma Antiga. Tá bom? A gente continua, então, a partir daqui, na próxima aula, tá bom? Temos a divisão do Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, a capital continua sendo Roma,
O Império Romano do Oriente, a capital é a cidade de Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia. Tá bom?